Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como criar uma sequência numérica condicional no Excel. Como assim? Uma sequência em números, naturalmente, né, seguindo uma ordem, só que essa ordem, essa aparição dessa sequência, ela é definida através de uma condição. Condição essa que é o preenchimento ou não de uma célula especificamente. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos para você ver exatamente do que eu estou falando, tá? Então, nesse exemplo aqui, número 1, eu tenho a coluna A e tenho a coluna B. Na coluna B, eu quero digitar alguns nomes e quero que esses nomes sejam atribuídos a uma sequência numérica que vai aparecer aqui na coluna A. Por exemplo, eu vou digitar o Pedro aqui e a partir do momento que eu der um Enter, o Pedro vai receber o número 1. Se eu chegar aqui embaixo do Pedro e digitar Maria, por exemplo, agora a Maria é a segunda na minha lista. E assim sucessivamente. Se eu digitar o João aqui, o João vai receber o número 3. Então eu estou criando uma sequência aqui na minha coluna A condicional, ou seja, ela depende do preenchimento da minha coluna B, tá joia? E eu vou te mostrar como fazer isso também utilizando uma formatação condicional, o que vai deixar a sua planilha um pouco mais bonitinha, tá? Então eu digito Flávio, por exemplo, aqui. Além dele receber uma numeração com 4 dígitos, né, personalizada com 4 dígitos, o Excel vai pintar, né, vai colorir, vai alterar a cor de preenchimento das minhas células. Então, conforme eu for digitando aqui mais dados aqui embaixo, o Excel, além de fazer a sequência condicional para mim, a sequência numérica, vai ainda deixar minhas células com formato personalizado. Bem, eu já tenho um vídeo a respeito, um vídeo falando exatamente sobre sequência numérica condicional, mas naquele primeiro método eu tinha utilizado a soma. Nesse aqui a gente vai utilizar a linha, e esse método tem uma vantagem em relação ao método de soma, principalmente quando a gente pretende inserir ou principalmente excluir linhas da nossa base de dados, tá ok? Além disso, utilizando a linha, eu vou te ensinar a criar sequências que iniciam-se a partir de outros números, e também sequências intercaladas e sequências multiplicadas. Eu vou te mostrar tudo isso depois e todas essas partes, né, todos esses tópicos estão exatamente definidos na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então. Nesse primeiro caso eu vou te ensinar como criar essas sequências simples e depois a gente passa para algumas personalizações depois, inclusive com a formatação condicional. Primeiro, a gente precisa entender a lógica envolvida nesse processo. A lógica, no meu caso, é a numeração, ela tem que aparecer na coluna A, mas analisando a coluna B, porque eu quero digitar o meu nome na coluna B e quero que a numeração apareça na coluna A. Portanto, as nossas fórmulas, até porque esse tipo de sequência a gente vai fazer através de uma fórmula, a nossa fórmula precisa estar numa célula da coluna A. Muitas vezes, dependendo das fórmulas, da função utilizada dentro das fórmulas, eu costumo fazer a fórmula toda primeiro e depois explicar o passo a passo. Nesse caso aqui eu vou destrinchar um pouquinho, eu vou te explicar a função que será usada dentro da nossa fórmula e depois a gente vai fazer então a incrementação para colocar essa sequência dentro dela, tá? Que função é essa? A função lim. A função lim, ela calcula, ela mostra pra gente, ela resulta o número da linha em que uma célula está posicionada, tá certo? Então eu vou colocar o sinal de igual aqui dentro da A1, porque a nossa sequência vai começar pela A1, e vou digitar então aqui a função lim. E vou abrir parêntese, e aí a função lim tem apenas um argumento, que é a referência. Então ela mostra para mim, eu preciso mostrar para ela qual é a minha célula de referência para que ela mostre para mim o número da linha a qual aquela célula pertence. Nesse caso, no nosso caso, vai ser A1, que é justamente, no caso, a célula que a gente está mexendo aqui, né? Que é A1. Fechou parênteses e é só isso. Então essa função vai retornar para mim o número 1, que é o número da linha, certo? Então a célula A1 pertence à linha 1. Se eu usar o autopreenchimento, clicar aqui no quadradinho no canto inferior direito da célula, clicar, segurar clicado e arrastar, utilizando o autopreenchimento, eu vou ver que eu tenho uma sequência numérica aqui que obedece ao número da linha. Então, linha 2, número 2, linha 3, número 3, linha 4, número 4 e assim sucessivamente. Mas isso não é o que interessa para a gente. A gente vai utilizar essa numeração baseada em linha, mas essa numeração ela tem que acontecer quando eu preencher dados aqui na minha coluna B. Até porque uma numeração como essa é simples de fazer sem mesmo utilizar a fórmula, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, 1 e 2, uma sequência numérica de 1 em 1. Quando eu seleciono essas duas células e aplico o autopreenchimento, o Excel já monta para mim uma sequência, porque ele entendeu que a minha sequência é de 1 em 1. Pulando de 1 para 2, ele vai entender que ele precisa pular de 2 para 3, 3 para 4 e assim sucessivamente, tá? Então, eu não tenho nenhuma necessidade de utilizar uma fórmula para fazer uma sequência como essa. No entanto, a nossa sequência é
condicional, ela depende da condição da minha coluna B. E qual é a condição aqui das minhas células da coluna B? Muito simples, tá? A condição é que a célula esteja preenchida. Se a célula não estiver preenchida, estiver vazia, então a minha coluna A, quando eu digo coluna, eu estou me referindo a todas as células da coluna, tá? Não a coluna inteira especificamente. Mas quando eu tenho aqui uma célula da coluna B vazia, essa célula, respectivamente, da coluna A também precisa estar vazia, né? A célula que faz referência a ela, a célula que está do lado dela precisa estar vazia também. Caso não, ou seja, se eu digitar alguma coisa na coluna B, então o Excel vai fazer essa numeração para mim. No entanto, perceba que a nossa numeração está pronta. Ele não vai fazer a numeração para mim, tá? Ele vai apenas exibir. Então a lógica está aí, tá? A lógica está, eu exibo ou não exibo o número da linha aqui na coluna A? E agora sim a coisa muda um pouquinho de figura, tá? Então deixa eu deletar tudo isso aqui. Para a gente criar a nossa lógica, a gente vai utilizar a função C. Existem outras funções aí que você pode utilizar, existem outras maneiras de você fazer esse mesmo processo, tá? Mas eu vou analisar através da função C. Então, eu vou colocar aqui um sinal de igual e abrir a função C. A função C, abre parênteses, né? A função C analisa se uma condição é verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, ela retorna um valor ou faz uma operação. Caso seja falsa, ela retorna um outro valor ou faz uma outra operação, tá bom? O primeiro parâmetro da função C aqui é analisar o teste lógico. Então, qual que é o meu teste lógico? Veja bem, qual é a nossa lógica aqui? Se a célula B1, no caso que seria a primeira célula aqui da nossa sequência, né? Se a célula B1 estiver vazia, então a célula 1 também precisa estar vazia. Então, essa é uma das condições. A célula B1 está vazia, a célula 1 tem que estar vazia também. Como é que eu faço isso? Se B1, você pode clicar em B1 também se você preferir, igual, né? Esse igual aqui é um igual de teste, né? O primeiro igual é igual para abrir a fórmula. Esse aqui é o igual para testar se uma célula é igual a um determinado valor, tá? Então, se B1 é igual ao quê? A vazio. Vazio no Excel é representado por duas aspas duplas, tá? Então, aspas duplas, aspas duplas. Perceba que não são 4 apóstrofos, tá? Não são 4 aspas simples. E são aspas duplas sem espaço no meio, tá? Aspas e acabou. Então, se B1 for vazio, ponto e vírgula. Agora, o meu segundo argumento da função é o valor se verdadeiro. Ou seja, se isso for verdade, ou seja, B1 realmente for vazia, o que deve acontecer? A minha célula A1 também tem que estar vazia, mas aqui eu não vou colocar A1 igual vazio, tá? Porque eu já estou editando a célula 1. Então, qual é o resultado que vai dentro da célula 1? Vazio. Então, eu digito aqui vazio também, tá? Então, se B1 for vazio, então o meu resultado aqui na célula 1 é vazio também. Ponto e vírgula. E se não for? E se for falso? Ou seja, se não for vazio, só pode estar preenchido, não tem outra condição, tá? Ou está vazia ou não está vazia. Se essa célula B1 não estiver vazia, o que o Excel vai fazer? Agora sim, ele vai exibir para mim o número da linha dessa célula. E agora eu vou inserir aqui a minha função lim, tá? Função lim de A1, ok? Então, lim A1 fecha parêntese. Fechou um parêntese para a função lim e agora fechou um parêntese para a função C. Então, a nossa fórmula está pronta. Você pode usar B1 também se você quiser, tá? Então, o número da linha de B1, tanto faz aqui, a gente está mexendo com A1 e B1, A2 e B2, tanto faz se você usar a linha de A1 como a linha de B2, tá? Não vai fazer muita diferença aqui, não. A linha de B1, quer dizer, tanto faz você usar a linha de A1 quanto a linha de B1. E vamos dar um Enter. Não aconteceu nada, justamente porque a gente não tem nada digitado na nossa célula B1, então funcionou. Se a célula B1 está vazia, o Excel vai mostrar vazio aqui também. No entanto, se eu chegar aqui, por exemplo, e digitar o João e der um Enter, agora o Excel retornou 1 para mim, que é o primeiro número da minha sequência, mas veja bem que, na verdade, esse 1 se refere ao número da linha. E a partir do momento que eu uso o auto-preenchimento aqui, clico, seguro clicado e arrasto, eu vou arrastar até a 20 aqui, tá ok? Você pode arrastar até a quantidade de dados que você tiver. Se você tiver muitos dados aí, o que você pode fazer se você tiver muitos dados, tá? Você pode, aqui na célula onde você colocou a fórmula, você vem aqui em cima, tá bom? Com a célula selecionada, você vem aqui em cima, na célula A1, coloca 2 pontos aqui na caixa de nome e coloca a última célula que faz parte do seu intervalo de dados. Vamos supor que seja a célula A200, tá? Digita A200 aqui, A1 até A200 e dá um Enter. Então você selecionou da A1 até a A200 e aí você vai pressionar Ctrl D. Então você utilizou um auto-preenchimento que foi até a 200, tá vendo? Olha, o Excel jogou para mim aqui a minha sequência até a célula 200, tá bom? Então, a minha fórmula está funcionando aqui até a célula 200. E beleza, veja o que acontece aqui. Como eu estou utilizando um auto-preenchimento, o Excel reconheceu aqui essa fórmula como uma fórmula com
referências relativas. Justamente, eu não travei nenhuma célula. Então, o Excel vai pegar B1 e vai passar para a segunda célula aqui como B2 e linha de A2, B3 e linha de A3, B4 e linha de A4, fazendo uma sequência de linhas, né? 4, 4, 5, 5, 6 e 6, que é justamente o que eu quero, cada um relacionado à sua linha. Se eu vier aqui, por exemplo, e digitar Maria, agora o Excel vai exibir o número da linha 2, que é 2. Se eu digitar aqui, por exemplo, Gilberto, o Gilberto vai ser número 3. Deixa eu só digitar mais alguns dados aqui para a gente preencher um pouquinho, que eu vou te explicar uma característica aqui no caso desse tipo de sequência condicional no Excel. Quando a gente tem esse tipo de sequência, caso você venha aqui e apague uma linha, veja bem, eu vou excluir aqui a linha 3 do Gilberto, botão direito, excluir. Como a minha sequência é baseada no número da linha, o Excel faz o ajuste automático da minha sequência. Então, eu excluí a 3, agora a 4 virou 3, e a 5 virou 4 e a 6 virou 5. Tá? Então, eu tenho aqui uma reorganização dos meus dados. Como eles dependem do número da linha, então eu não preciso fazer mais alteração nenhuma aqui. Tá certo? Maravilha, então. Vamos criar agora uma sequência com formatação condicional, tá? Então vamos dar uma revisadinha? Então aqui eu vou dar uma revisada com você. Então vamos lá. Igual C, abre parêntese, o teste é B1, se B1 for igual a vazio, aspas duplas, ponto e vírgula, qual que é o meu valor verdadeiro? Se B1 for vazia, a minha A1 também tem que ser vazia. Aspas duplas novamente. Duas aspas duplas, né? Ponto e vírgula, e caso não seja, a gente vai retornar então o número da linha de A1, ou de B1 também, tanto faz, as duas vão retornar 1, né? Fechei um parêntese para a função lim e agora um parêntese para a função C. Beleza, tudo funcionando. Vamos clicar, segurar clicado e arrastar até onde eu tenho dados aqui, vou arrastar só até a linha 20, e aqui agora eu vou fazer então o meu preenchimento. Por exemplo, Heitor, apareceu o número 1 ali, Wagner aqui, vai aparecer o número 2, Letícia aqui, vai aparecer o número 3, Luan 4 e assim sucessivamente. Lembra que eu disse para você que eu ia te ensinar como fazer uma sequência aqui numérica, mas obedecendo uma quantidade específica, fixa, de algarismos, né? Como é que eu vou fazer isso? Nesses números aqui, independentemente se eles já estiverem aqui ou não, tá? Tanto faz, eles podem estar aqui como não podem estar aqui. Independentemente disso, você vai selecionar todo o intervalo, tá? Que você tem aqui de dados. Se você quiser, ó, por exemplo, você pode selecionar o intervalo de dados até onde findam os seus dados, né? No entanto, se você quiser selecionar a coluna inteira, basta clicar aqui no título da coluna, no nosso caso, coluna A. Se eu clico aqui no nome, né, em cima da letra A, o Excel vai selecionar a coluna A inteirinha. Então, se eu for usar elas justamente para códigos, eu posso fazer esse tipo de formatação, tá? Esse tipo de aplicação aqui, ou seja, na coluna inteira. Dentro da guia página inicial, no grupo número, a gente tem algumas formatações numéricas. Mas, se você clicar aqui nessa setinha do formato do número, você vai abrir a caixa de diálogo de formatar células. E aqui a gente tem uma série de abas aqui com algumas opções de formatação de células. No entanto, o que interessa para a gente é a aba número e essas categorias aqui numéricas. Existem várias categorias aqui numéricas de texto, data e hora, mas o que importa para a gente é essa última, personalizada. E, inclusive, existem vários formatos personalizados que você pode utilizar aqui. Mas a gente vai criar o nosso próprio. Aqui dentro da caixinha tipo, onde está escrito geral, pode estar escrito outra coisa aí, tá? Mas no meu caso está escrito geral porque eu não apliquei nenhuma formatação ainda. Você vai apagar o que está escrito aqui, geral, e colocar a quantidade de algarismos que você quer utilizando zeros, tá? Então, se eu quero 4 algarismos, 4 dígitos no meu número, eu vou digitar 0000, 4 zeros. O que o Excel entende? O que o Excel entende aqui é que qualquer número diferente de zero, ele vai ser colocado aqui normalmente e todos os algarismos à esquerda que não chegarem a 4, né, algarismos, a soma de 4, serão preenchidos com zero, tá? Que é justamente o que a gente quer. Vamos dar um ok aqui e ver o que acontece? Olha só, 1, 2, 3, 4, então eu tenho 3 zeros aqui. Se eu começar a preencher, por exemplo, eu vou colocar o Luan aqui várias vezes, tá? Só para a gente preencher várias células de uma vez, tá? Veja o que aconteceu, 4, 5, chega aqui no 10, agora eu tenho 2 zeros, né? Porque eu tenho 2 algarismos sendo utilizados, 11, 12, 13, agora eu tenho 2 zeros aqui. E assim sucessivamente até o número 9.999, por exemplo. E agora eu vou te mostrar como aplicar a formatação condicional para que o Excel aplique uma formatação diferente nessas células que foram preenchidas, tá? Então deixa eu só apagar esse excesso aqui de nomes, deixar só esses aqui para a gente continuar a sequência depois. Não precisa ter nomes já preenchidos, tá? Não tem necessidade de ter, mas aqui, já que a gente já tem, vamos deixar esses nomes aqui, tá?
Primeiramente, eu preciso indicar ao Excel onde eu quero aplicar essa formatação condicional. Perceba o nome também, né? Formatação condicional. É uma formatação que só é exibida a partir de uma condição. Qual é a condição que a gente tem aqui? Células preenchidas. Tá? Então o Excel só vai formatar as células que tiverem algum valor preenchido. As células que estiverem vazias, ele não formata. É muito simples, né? Mas o Excel precisa saber onde ele vai aplicar essa formatação. Formatação condicional é um tema relativamente complexo, tá? E algumas vezes é muito mais interessante, muito mais fácil você aplicar a sua regra dentro de uma célula e depois fazer expansão dessa formatação para outras células e também alterar a abrangência delas. Eu tenho uma série de vídeos sobre formatação condicional, caso você queira dar uma olhadinha, vai aparecer aí nos cards, vai estar na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar um pouco nesse assunto. Para formatações condicionais que dependam de fórmulas, eu geralmente costumo ensinar a partir de uma única célula e depois ensinar como expandir essa formatação para outras células e depois como expandir a abrangência. Fica muito mais fácil de entender. No entanto, aqui a gente não depende de fórmulas, a gente não depende de células alheias, a gente não depende de referência, de nada disso. A gente só vai analisar se a célula está vazia ou não, se está preenchida ou não está. Só isso. Tá? Então não depende de uma outra célula, não depende de uma função, não depende de uma fórmula, não depende de nada. Tá? Só analisar se o conteúdo da célula está vazio ou não. Então a gente vai selecionar todas as células. Você pode selecionar até o seu intervalo. Então, por exemplo, aqui o meu intervalo de dados vai até a linha 20. Tudo bem, seleciona então da A1 até a B20. Não tem problema, a formatação vai ser aplicada só nesse pedaço. Mas se você quiser selecionar a coluna inteira, então você clica na coluna A e arrasta até a coluna B aqui, pelo título. E aí você consegue fazer a formatação da coluna B inteirinha. Ou seja, a minha formatação vai abranger toda a minha coluna A e toda a minha coluna B. E assim que eu for digitando mais dados, independentemente da quantidade, todos esses dados serão abrangidos pelas minhas regras. Ou seja, eu não vou precisar ficar replicando a minha formatação condicional assim que eu adicionar mais dados futuramente. Tá? Então, com todas as minhas colunas selecionadas, aqui na guia página inicial, no grupinho Estilos, eu vou dar um clique em Formatação Condicional. Existem vários modelos prontos, mas eu vou clicar aqui em Nova Regra para te mostrar uma regra do zero. Existem 6 categorias básicas aqui de tipos de regras. No nosso caso, nós estamos analisando o conteúdo da regra, o conteúdo da célula, desculpa, se a célula é vazia ou não. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar esse segundo tipo de regra aqui, ó. Formatar apenas células que contenham. Contenham o quê? Na descrição da regra, eu posso alterar o meu parâmetro de análise. Eu vou analisar o conteúdo pelo valor, por um texto específico, por uma data, se elas são vazias ou não são vazias, se elas contêm erros ou não. No nosso caso, nós vamos formatar só as células que não estiverem vazias. Então, a nossa condição é essa aqui, ó, não vazias. Então, todas as células que não forem vazias, ok? E aí a gente não tem mais nada para acrescentar, a gente não tem fórmula, a gente não tem parâmetro, não tem nada. Tá vazio, não tá vazio, só isso. Que importa o Excel aqui analisar. Clicando no botãozinho formatar, a gente vai abrir a caixinha aqui, a janela de formatação de células, e aqui nós podemos mudar tipo numérico, podemos mudar fonte, estilo, cor de fonte, podemos usar, fazer alterações na borda também, tanto no estilo, quanto na aplicação de bordas, quanto nas cores das bordas, e também o preenchimento. E aqui dentro do preenchimento a gente pode escolher uma cor diferente, um efeito diferente, a gente pode colocar aqui aqueles padrões geométricos, né, parecendo texturas, tá? Tem uma série de coisas que você pode aplicar dentro de uma única regra, tá? Dentro de uma única regra. Eu só vou utilizar o preenchimento, vou colocar aqui um amarelinho só para minha célula ficar com o preenchimento amarelo, tá? Mas aí você pode colocar quantas formatações você quiser. Vamos dar um OK. E vamos dar um OK. Fechou? Então, ele vai analisar, o Excel vai analisar todas as colunas abrangidas pela formatação condicional e naquelas células que não estiverem vazias, ele vai aplicar então a minha formatação condicional. Vamos chegar aqui, por exemplo, e vamos colocar uma Bianca, ok? Eita, vamos lá. Bianca, número 6, preencheu para mim com colorido, né? Com a formatação que eu defini. Vamos então colocar a Patrícia aqui, e agora a Patrícia ganhou o número 7 e também uma corzinha na sua célula. É claro que você poderia ter escolhido, por exemplo, apenas uma linha para preencher, tá? Uma coluna para preencher e não necessariamente as duas. É claro que você pode ter uma quantidade maior de dados e queira preencher a linha inteira, por exemplo, mesmo que alguma dessas células seja vazia. Eu não vou explicar todos esses detalhes aqui porque não é o intuito realmente do vídeo. Eu tenho um vídeo falando sobre formatação condicional de linha inteira e também de coluna inteira, então você vai encontrar esses dois vídeos na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse tipo de formatação, tá? Mas o básico, né, o que a gente precisa para esse vídeo é isso aí, tá? Então espero que tenha ficado clara aí essa explicação.
Bem, agora eu vou mostrar para você algumas formas de se fazer essa sequência numérica condicional, mesmo sendo baseada em linha, fazer com que os números delas não sejam necessariamente os números das linhas. E para isso a gente vai utilizar algumas operações matemáticas dentro da nossa fórmula, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui exata dessa minha planilha para a gente não precisar ficar criando a fórmula do zero, tá? Só vou colocar aqui, por exemplo, exemplo 3, só para a gente continuar. Tá joia? Deixa eu apagar aqui alguns dados, deixar só o primeiro ali para a gente poder mexer. E aqui deixa eu só aumentar um pouquinho a largura da minha coluna, só para a gente ver então a nossa fórmula numa linha só. Eu acho que fica mais fácil aqui para perceber, né? Bom, beleza, a gente não vai mexer absolutamente em nada aqui do que já está pronto, a gente só vai acrescentar, a gente só vai colocar uma operação a mais aqui. Perceba, se eu quero aqui, deixa eu voltar aqui, se eu quero, por exemplo, na minha célula A1, começar minha sequência a partir do número 5, o que eu preciso fazer? Se o Excel está me retornando o número 1, né, que é o número da linha, para que eu comece a minha sequência no número 5, eu preciso adicionar 4 nesse número. Concorda comigo? Então, aqui no finalzinho, depois da função lim, depois da linha 1, eu vou colocar aqui, então, mais 4. Ou seja, o Excel vai retornar a linha de A1, que é 1, e vai somar com 4, que vai dar 5. Tá? E assim ele vai fazer com todas as outras linhas, ou seja, vai sempre somar 4 ao número da linha. Mas perceba que esse sinal de mais, o sinal operacional, ele tem que vir depois do parêntese, tá? Então ele tem que vir depois da função linha, não é aqui dentro, A1 mais 4. É A1, fechou parêntese, a função linha ela está separada do meu 4, tá bom? Então o 4 tem que ficar depois. Vamos dar um Enter aqui, agora eu tenho uma sequência iniciada em 5. Obviamente eu tenho que fazer com que essa minha nova fórmula, né, seja aplicada às demais células e agora sim ela vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui e digito Sara, a Sara agora é o número 6, ou seja, 2 mais 4. E a Elisa, por exemplo, vai ser meu número 7, 3 mais 4. Vamos criar um outro exemplo aqui. Agora eu quero, deixa eu fazer uma cópia, né, novamente da minha planilha, uma cópia exata. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, caso você queira dar uma olhadinha mais nesse procedimento, tá? Então, nesse meu exemplo 4 aqui, deixa eu apagar esses dois nomes. Agora a gente vai editar a nossa fórmula, dando 2 cliques nela, tá? Você pode dar 2 cliques aqui na célula A1, ou apertar o F2 também, que funciona para editar uma fórmula, né? Editar uma célula especificamente. Ao invés de mais 4, a gente pode utilizar então aqui uma multiplicação. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer, por exemplo, uma sequência de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o número da minha linha por um determinado número. Então, aqui eu vou fazer, por exemplo, uma multiplicação por 10. O sinal de multiplicação no Excel é o asterisco, tá? Então, asterisco 10. O Excel vai pegar o número da minha linha e multiplicar por 10. Vamos lá? Então, eu começo com o número 10. Vamos clicar, segurar clicado e arrastar aqui para o Excel aplicar para as demais células. E agora a gente vai fazer o preenchimento. Então, vamos colocar aqui a Fabiana, vamos colocar a Ana, tá vendo? E vamos colocar o Júlio, por exemplo, e aí você percebe que a minha sequência está andando de 10 em 10, 10, 20, 30, 40. Vamos fazer um outro exemplo, então. Agora a gente vai fazer um exemplo um pouquinho diferente desses aqui. A gente vai começar a nossa sequência em uma célula que não seja a minha primeira célula, né? Para o Excel não buscar o número 1 da minha linha. Tá? Então, ao invés de começar aqui na A1, vamos supor que a minha sequência vai começar aqui na A8. Só que veja bem, ela vai começar do 1 para baixo. Então, ela vai começar na linha 8, mas eu quero que a numeração comece a partir do número 1. O que eu tenho que fazer aqui? Então, vamos revisar aqui, vamos colocar a célula. Eu vou fazer de novo, né, ao invés de puxar, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente até revisar, né? Então, se B, no caso aqui B8, porque a gente está utilizando a linha 8, tá? Então, se B8 for igual a vazio, ponto e vírgula, então o valor vai ser vazio também, né? Do contrário, o Excel vai puxar para mim a linha de B8 ou de A8, tanto faz, né? Então a gente está mexendo com A8. E o que ele vai fazer então? Se eu quero que a minha numeração comece a partir daqui pelo número 1 e eu estou mexendo na linha 8, basta que eu retire 7, né? Então basta que eu subtraia menos 7, do caso do meu resultado da linha 8. Linha A8 vai retornar 8, menos 7, 1. Então, o meu número será 1 aqui. Perceba que eu não tenho nada aqui porque eu não digitei nenhum valor ainda, mas vamos lá, vamos colocar aqui Rodrigo e agora eu tenho o número 1 aqui para o Rodrigo, tá? Esse sinalzinho vai aparecer aqui por conta de sequência, tá? Porque a gente tem uma sequência aqui em cima, a gente vai criar uma outra sequência aqui embaixo, não tem problema, tá? E deixa eu só fazer o auto-preenchimento para o Excel preencher as minhas demais fórmulas aqui as demais células com essa mesma fórmula. E perceba que esse errinho de sequência vai sumir daqui, tá?
Então, Rodrigo, agora a gente vai colocar a Yara vai receber o número 2, ou seja, 9 menos 7. E agora vamos colocar aqui a Gabriela vai receber o número 3, que é 10 menos 7. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, não sei se vai ser um exemplo tão útil, tá? Mas pode ser útil em alguma situação, tá? Deixa eu só colocar aqui exemplo 6 nessa minha segunda planilha. Um outro exemplo para a gente criar uma sequência um pouquinho diferente, tá? Então deixa eu apagar todos esses dados aqui e apagar todas as fórmulas que estão aqui dentro e vamos começar daqui de cima, tá? Apagar esses dados aqui também. Então aqui em 0,10 eu quero fazer com que o Excel defina uma sequência para mim a partir de um número específico que eu defini. Então se eu quero uma sequência de 5 em 5, eu vou colocar numa célula aqui, por exemplo, na E1, o número 5, ele vai fazer uma sequência de 5 em 5. Se eu quero uma de 10 em 10, eu vou digitar 10 aqui, o Excel já vai fazer essa sequência, sem que eu precise mexer na fórmula. Como é que eu faço isso? Vamos supor que a gente vai utilizar realmente a E1, tá? Deixa eu até colocar um formatozinho diferente aqui só para destacar a E1 para a gente, né? Então a gente vai digitar um número aqui. Vamos supor que seja o número 5. Eu quero uma sequência de 5 em 5. Como é que eu faço para o Excel buscar esse número, essa referência na célula E1 para fazer essa sequência para mim? Basicamente, ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por uma célula, pelo valor que está em uma célula. Então, qual é a minha célula? Célula E1. Então, ao invés de multiplicação por 10, eu vou multiplicar por E1. Só que aqui a gente precisa tomar um baita cuidado, tá? A gente não terminou. Porque se você arrastar para baixo, fazer o autopreenchimento, o que o Excel vai fazer? Isso aqui é tudo referência relativa. Ou seja, arrastando a fórmula para baixo, o Excel vai mudar B1 para B2, vai mudar A1 para A2, até aí tudo bem. Só que ele vai mudar E1 para E2 também, e E2 não tem nenhum resultado, não tem nenhum valor aqui. A gente precisa falar para o Excel que esse valor de E1 ele é sempre fixo, independentemente do último local onde esteja a nossa fórmula aqui dentro da coluna, tá? Para a gente explicar para o Excel que esse valor é fixo, ou seja, ele é absoluto, ele não pode ser relativo ao meu autopreenchimento, eu preciso travar essa célula. Como é que eu aplico o travamento de células no Excel? Com a célula selecionada aqui dentro da fórmula, no caso a E1, eu vou pressionar a tecla F4 no meu teclado para travar tanto a coluna quanto a linha, tanto E quanto 1. Se você não quiser pressionar F4, basta colocar o cifrão antes da coluna e o cifrão antes da linha, tá joia? Então o Excel não vai descer, se eu, por exemplo, fosse arrastar essa fórmula para a direita, o Excel, por exemplo, não ia passar para mim para a coluna F, G, H e assim por diante. E para baixo ele não vai passar para a linha 2, 3, 4, sempre E1, fixa. Beleza? Vamos dar um Enter. Agora está funcionando, quer ver só? Deixa eu só arrastar, fazer o autopreenchimento aqui para as demais células. E agora eu tenho o Heitor aqui. Agora eu vou colocar, por exemplo, a Bárbara. Eu vou colocar, por exemplo, a Maria. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o Diego. E eu vou colocar o Rafael. Só alguns aqui, só para a gente ver a sequência funcionando. Perceba que ela está indo de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20. Se eu vier aqui alterar, por exemplo, para 6, agora a minha sequência vai ser de 6 em 6. Ó, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. Quero uma sequência de 15 em 15, então 15, 30, 45, 60, 75. O que o Excel está fazendo? Simplesmente pegando o meu número da linha e multiplicando pelo número que eu coloquei na célula E1. E continua sendo uma sequência condicional, baseada no preenchimento ou não da minha célula contida na coluna B. Se eu deletar uma célula, beleza, a minha sequência naquela célula já não é exibida. Tá certo? Espero que você tenha entendido esse método. Esse não é um único método de se fazer uma sequência condicional no Excel. Na verdade, existem vários outros, né? E você pode incrementar com muitas outras funções e condições e tudo mais, ok? Qual é o impasse aqui dessa sequência, que eu vou te ensinar depois a como resolver em outro vídeo, né? O impasse é que essa sequência ela não vai respeitar as linhas em branco, tá? Então, por exemplo, se você vier aqui embaixo e digitar o Ricardo ele vai pegar o 120, ao invés, no caso, seria o 75, né, o próximo. Só que as outras 3 linhas aqui, elas estão recebendo seus respectivos valores, só não estão sendo exibidos. E aqui a minha linha 8 está recebendo seu respectivo valor, 8 vezes 15, 120. Em outro vídeo eu vou te explicar a como ignorar essas linhas em branco, independentemente de quantas linhas existirem aqui. Ou seja, de 60 o Excel já teria que ir para 75 aqui, respeitando a minha ordem, ou seja, ignorando as linhas em branco. Mas isso fica para outro vídeo, tá ok?
Bom, e é isso. Espero que você tenha entendido. Caso tenha dúvidas, só deixar aí nos comentários do vídeo. Caso precise de mais informações, caso tenha alguma observação a fazer, uma dica, caso você conheça alguma coisa legal a acrescentar a esse vídeo, alguma observação que eu deixei passar, fique à vontade aí na área de comentários do vídeo. E na descrição você encontra o link para download dessas planilhas para você treinar em casa se você quiser, e também para o nosso blog, para as nossas redes sociais e alguns vídeos e playlists relacionadas ao que foi dito aqui durante a aula para que você expanda um pouquinho mais seus conhecimentos em relação a algum assunto específico, caso você queira. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Grande abraço, até mais!